Então, primeiro jogo no Maracanã, e vai ser a estreia de Felipe Luiz como técnico do time principal rubro-negro. E ele já falou, vamos acompanhar. Conheço bem esse elenco, eu joguei praticamente com todos eles e meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo. Com certeza, essa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então me deu toda essa experiência, essa vivência, porque uma coisa eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente a paixão é o que eu amo fazer e estou encantado de estar aqui de novo. O modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais. É claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gol. Ah, mas no discurso a nação rubro-negra já gostou. Modelo de muito ataque. E como será que foi na base? Números de Felipe Luiz, à beira do campo, dirigindo o Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo. No Sub-17 foram só 13 jogos, nenhum empate, mas 11 vitórias e 2 derrotas. Aproveitamento, 84,6%. Mas Felipe Luiz, ele falou ali no discurso, já aprendi mesmo, eu vinha pensando boa parte da minha carreira em ser técnico, mas comecei a aprender agora, dirigindo, como montar uma comissão técnica, montar um treino. Só que agora, Felipe Luiz, é que você vai ver. Porque, por exemplo, no Sub-17 teve 2 derrotas. No Sub-20 a gente está vendo ali, ele teve 5 derrotas e 3 empates. Mas agora no profissional, Felipe Luiz, que você vai ver o barulho de uma derrota pelo Flamengo. É totalmente diferente. Mas é interessante a gente trazer os números, né? No Sub-20, 19 jogos, 11 vitórias também. E o diretor, que eu achei que era meu amigo, tirou a tela. Então eu passo a bola para o Eugênio. Mas é claro que seu amigo. Todos são nossos amigos. Eu acho, primeiro, um momento de coragem do Felipe Luiz, porque é um desafio gigantesco. Ele não tem experiência como técnico de time adulto, apenas como técnico de categorias de base, uma experiência pequena, inclusive, a gente viu ali, são poucos jogos. A gente sabe que é uma distância grande. Por outro lado, é um profissional que o Flamengo, obviamente, já trabalhava pensando nisso, em aproveitá-lo como técnico da equipe principal. Ele já, ainda como jogador, dava sinais, né, de interesse em analisar os jogos, entender taticamente a partida, fazer a sua leitura. E o Flamengo deu a ele a oportunidade de trabalhar na base. Eu acho que o ideal era um maior amadurecimento dele, para pegar um time da exigência do Flamengo. Por outro lado, ele tem a grande vantagem de conhecer a fundo o elenco, não só nas características técnicas e táticas, mas também na questão da personalidade dos jogadores, no ambiente de vestiário. Ele sabe muito bem o que ele vai encontrar lá, porque os jogadores que chegaram mais novos, ele não tem essa relação, mas a grande maioria do elenco, né, ele conhece de muito tempo que ele tem trabalhado no Flamengo. Então, tem essa questão da inexperiência, mas tem também uma disposição e um conhecimento do clube de tentar colocar em prática ideias que a torcida espera. Como ele colocou ali, é um time muito agressivo, um time que vai para cima e é tudo o que a torcida quer. Só que será realmente um grande feito. Não é comum, não é normal que se faça isso em 2 dias. Estabelecer um padrão de jogo, colocar em prática, e a exigência dele é para o jogo de amanhã com o Corinthians. A torcida quer e espera, por mais que ela entenda que é pouco tempo, mas ela tem a esperança, pelo menos, de que seja um Flamengo completamente diferente do Flamengo de domingo passado, com 1 dia e meio de treino para ele trabalhar. É difícil, e se não vier o resultado, vai começar a se colocar, no mínimo, uma interrogação. Será? E não dá para cobrar nada dele. Essa é a grande questão. Ele é colocado num desafio gigantesco com um espaço de tempo mínimo. Coisas do futebol, coisas da vida, ele vai ter que se virar nos 30, né? Quem sabe faz ao vivo, ele vai ter que dar um jeito.
professor? O ideal seria em outra situação, né? Mas o cavalo passou, ele tem que montar. E parece com muito moral. Isso não é discurso de interino. Esse negócio de implementar meu jeito de jogar. Ele, inclusive, como técnico, parece ter um discurso mais ofensivo do que como lateral. Talvez ele seja um técnico mais que aposte mais na ofensividade do que apostava como lateral. Só para pontuar, professor, é dito interino, mas não há, nesse momento, a perspectiva de que o Flamengo esteja procurando um outro técnico. É um interino com perspectiva de... Pelo menos até o final do ano, vamos ver o que dá. Se por acaso der certo, segue para... Aí vai ter eleição e tal, mas a ideia é seguir para o ano que vem. O senhor mesmo disse ontem que todo técnico é interino no Brasil. Todo técnico é interino, só que tem a diferença do interino que você está procurando alguém e tem o interino que você vai ficando aí. O interino efetivado como interino, sei que você me Depende dos resultados. Sim, depende do resultado. Você sabe que essa coisa... Para todo mundo. Essa coisa do técnico do Flamengo, ela ganhou mais força a partir do Jorge Jesus. O Flamengo é um time que muitas vezes se deu bem com gente de casa, com interinos. O Carlinhos foi muitas vezes campeão. O Andrade ganhou um título brasileiro. E às vezes com técnicos não tão consagrados. O como, por exemplo, Carlos Alberto Torres foi campeão brasileiro em 1983. Como jogador foi um monstro, mas como técnico tem esse título, mas não foi um técnico do tamanho de um Tele, enfim, todo mundo sabe. O próprio Carpegiani era um dos colegas quando foi campeão, inclusive campeão do mundo. Então, uma situação semelhante à do Felipe Luiz? Bastante parecida, um ídolo que sai do campo para o banco, conhecia todo mundo. Eu acho que esse é um fator importante. Acho que essa turma vai correr pelo Felipe Luiz. Eu sei até o que você pensa sobre isso, mas vai correr pelo Felipe Luiz. Então, já que você fez esse comentário, se vão correr pelo Felipe Luiz, ótimo, excelente para o Flamengo. Porém, por que não corriam antes? Vão correr só para o Felipe Luiz? Não estou afirmando que não corriam, eu estou dizendo assim, se eles vão correr por causa do Felipe Luiz, mais do que corriam antes, para mim está errado. É que aí entra uma motivação. Tem que correr porque veste a motivação. camisa do Flamengo, porque recebe em dia, porque tem uma grande estrutura, porque representa uma grande torcida. Tem que correr sempre, não só porque é o Felipe Luiz. E agora porque o técnico é o Felipe Luiz. Acho que em alguns casos, o caso do Gabigol... É o fato novo, né? O fato novo. A gente no poder, sabe? Gente como a gente, o técnico de bermuda, amigo do Gabigol. Essa questão de ele conhecer, ter jogado praticamente com todos, como ele mesmo afirmou e como todo mundo sabe, óbvio que tem muita coisa boa, positiva que pode ajudar. Mas tem um lado perigoso que ele vai ter que saber equilibrar. Vocês já sabem o que eu vou dizer. Que como técnico a relação é totalmente diferente e ele vai ter que tomar atitudes muitas vezes atitudes que vão desagradar alguns dos amigos ou ex-colegas dele, e que ele tem que agir de forma totalmente diferente de quando eles eram colegas de equipe. E não a relação técnico-jogador. Concorda? O capitão Fábio Luciano falou isso no resenha. Ele tem que dar a camisa para o Gabigol se ele achar que o Gabigol pode jogar o que contribui para o jogo do Flamengo, e não porque ele é amigo do Gabigol. Então, ele tem que saber equilibrar isso e agir como técnico. Não como amigo e companheiro de equipe. Esse é o grande desafio de todo mundo que passa. Tem o vídeo que viralizou ontem, né? É de 2021, se não me engano. Ele encontrando com o Gabigol no vestiário, lá no Ninho do Urubu, lá, e o Gabigol fala, um dia você vai ser meu técnico e eu não vou te respeitar. E eu quero a abraçadeira de capitão, senão vou ficar pé da vida com você. Já resgatou. Então, peraí. Então vamos soltar esse vídeo agora. Pode soltar aí. Olha aí. É o que o Eugênio chamou. Vamos nessa. Você que eu tava, mano. Eu pensei que eu falaria isso. Mano, eu tô com muita saudade de você. Jogar ao seu lado. Agora pra você tão calmo dentro do campo, mano. Sério, saudade, mano. Saber que você vai renovar e você vai me treinar daqui a um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra, se eu for capitão do seu time, eu vou ficar Ele é... Assim, eu falei pra ele, eu vou ser treinador do Flamengo. Ele já vai estar com 30 e poucos, né? O 31 vai pro banco. Falei pra ele, tu vai pro banco. Já tá prometido. Aí ele falou assim, eu vou jogar. Ele falou pra mim, senão tu vai cair. Ele falou pra mim.
Aí eu falei, então tu vai jogar, tu vai ter que jogar, né? Ele, não, mas você tá lembrando o Gabi sempre onde ele é forte, onde ele tem que fazer movimentos, onde ele tem que ficar perto da área. Esse seria o meu grande objetivo com ele. E seria muito chato com ele, muito chato. É um cara que trabalha demais, ele gosta de trabalhar, ele gosta de treinar. Então é um cara fácil de ter no grupo, porque ele é o primeiro que tá no campo querendo treinar. Agora, ia ser cobrado como qualquer outro. Pra você. Ele só fez uma projeção ali mais para o futuro, né? O Gabi estaria com 30 e poucos anos e isso acaba acontecendo muito antes, o Gabi com 28, né? Recém-completados. E é isso, eu acho que tem a brincadeira e... Concorda com o que eu falei? Concordo, e concordo especialmente com o que o professor colocou aqui. Que é o momento de saber, entendendo essa proximidade, aquele diálogo é de um momento em que eles eram colegas e agora eles não são mais colegas. Sim. Agora o Felipe está numa posição acima do Gabi. Então, para ele ter o respeito não só do Gabi, como do grupo como um todo, é o que ele falou assim, vai ter que ser cobrado. Vai ser cobrado. O último trecho da entrevista é importante. Vai ser cobrado como qualquer um, mas é um jogador que vai ser fácil de trabalhar porque tem vontade de treinar, chega cedo no treino. E aí, e mais que ele falou do que eu dizia aqui ontem, entender as características do Gabi para aproveitá-las da melhor maneira possível em prol do time. E ainda mais num Isso ele momento, tem a favor. Até pela necessidade que o Flamengo tem da ausência do Pedro. O grande problema que o time tem hoje é justamente encontrar alternativas, e aí fica a crítica até ao trabalho do Tite, que não... Ok, o Pedro faz muita diferença, é o artilheiro do Brasil, mas com o elenco que você tem, você poderia ter encontrado alternativas, e aí pode ser essa. Então não te surpreenderia amanhã Gabigol titular, André? Eu não apostaria nisso, mas não me surpreenderia pelo momento do Flamengo e pelos desfalques. Me surpreenderia se ele não for titular. Ah, é? Peraí. Como é que é? É claro. Até por falta de outro. Me surpreenderá se ele não for titular amanhã. Por que ele não seria? Ele não vinha sendo, faz tempo que não é. Não vinha sendo, mas vamos lá. Ganhou Ganhou algum novo desfalque? Não. Então, dentro de um contexto em que o técnico que estava no comando, o Tite, não entendia o Gabigol como um centroavante. Não entendia o Gabigol como o principal substituto do Pedro, que era o seu centroavante titular e que hoje não pode jogar. é difícil de entender isso. Tudo bem. Pra mim é difícil. Então, como que o Gabigol não é centroavante? Então você concorda comigo. Oráculo, né? Oráculo, então vamos lá, só Bel. ele enxerga. Então você acabou de concordar comigo. Você pode até dizer que ele tá em má fase, que ele não tá como estava alguns anos atrás. Agora, o Gabigol não pode ser centroavante? Então Onde isso? Você está concordando comigo, então? Estou. Que uma vez claro. saindo o Tite, é normal que o Gabigol seja o centroavante do Felipe Luiz. Tem mais um detalhe. Aqui O Carlinhos depois não pode jogar a Copa do Brasil, não é isso? Ele jogou pelo Nova Jogou Iguaçu. pelo Nova Iguaçu. Então aí... Mas, até por exclusão, vai jogar o Gabigol. Me surpreenderei se ele não for titular. Independente do Carlinhos ter jogado ou não pelo Nova Iguaçu, eu Mesmo acho, que tivesse como eu já o falei Carlinhos à aqui, disposição. a proximidade, a amizade, a confiança, tudo que Nem existe mesmo a força do entre tempo irá eles. destruir? Isso vai fazer naturalmente com que o Gabigol tenha outra postura e seja aproveitado, como a gente acabou de ver numa entrevista que já é antiga, mas que vale o que ele colocou, como ele falou assim, o Gabigol tem que ser aproveitado perto da área, porque ele é um finalizador, ele é o artilheiro e tal. E ele, pro Tite, vinha jogando como reserva do Arrascaeta, não que estivesse longe da área, mas um passo atrás da posição onde ele rende melhor. Então, não tem surpresa nenhuma. E falei aqui ontem e repito, imagino um Gabigol rendendo muito mais do que vinha rendendo. E fazendo gols e voltando a ser decisivo para o Flamengo. A perspectiva dele dentro do Flamengo mudou completamente. Agora ele que aproveite. Completamente. Né? Ele que aproveite tudo isso. Porque tem a página 2, que na verdade a 1, o cara tem que entregar. Agora é a vez dele. Inclusive essa questão do relacionamento, agora o Felipe Luiz não é mais o colega, é o chefe, isso daí passa antes também pelo Gabigol, Sim. por uma percepção dele. Eu não consigo entender, imaginar que ele tenha desaprendido futebol. Ele sabe jogar, já provou e comprovou isso várias vezes. Tem a parte física. Tem a parte física, muito mas tempo sem tem a jogar por parte lesão, psicológica por suspensão, também. por não sei o quê. Mas o ganho psicológico dele com o Felipe Luiz no banco de reservas é gigantesco. Você viu ali, tem um trechinho da fala dele que é o seguinte: pô, eu tava com saudade de você, quando vejo você no campo eu fico mais tranquilo. Olha essa relação. Agora, quando ele olha pro banco e vê,
Vai ficar mais tranquilo ainda. Cantaria Felipe Luiz. A amizade, nem mesmo o cargo de técnico irá destruir. Somos Flamengo. Mas- Professor? Gostou dessa? Foi boa bem essa versão? adaptado, Mas, uma bela versão. e nesse questão, né, da amizade, do relacionamento deles e da exigência do cargo, eu acredito muito que a exigência vai acabar pautando, primeiro, pelas ambições do Felipe Luiz. Eu não sei se o trabalho dele vai ser longo, se vai ser bom no Flamengo, até porque ele está acelerando um processo, está queimando uma etapa pela necessidade, mas eu acredito seriamente que ele vai ser um grande treinador. Pela inteligência que ele já demonstrava dentro do campo, acho que isso o fez manter um nível muito alto até o fim da carreira, mesmo quando fisicamente era mais difícil. A inteligência dele como jogador e as coisas que ele fala e até a oportunidade. Hoje ele não estava falando, de repente o Flamengo vê como um técnico para o ano que vem, não só interino. Então, pensando nessa projeção, na oportunidade que ele está tendo, E eu acho até, ele abraça o muito Dom, isso. que mesmo que entenda ao final desse período agora que ele está assumindo, que não está pronto ainda para ser o técnico, que continue dando a ele espaço nas categorias de Com base. certeza. Porque Com ele tá queimando etapa. Ele está avançando o que seria normal. Então, assim, não é para descartar. Se por acaso não acontecer, descarta, esquece ele. Não. Ele tem muito Calma. potencial para ser Ele um tem grande muito a técnico. desenvolver. Estava vendo ontem, não me lembro qual reportagem, senão, em toda sinceridade, eu citaria a fonte. Ontem ou antes de ontem, técnicos com os quais ele trabalhou, né? Além de Jorge Jesus. nossa. Mourinho, no Chelsea, se eu não me engano, né? É. Mourinho, Simeone, muitos anos no Atlético de Madrid, Tite na seleção brasileira, Jorge Jesus no Flamengo. Olha que currículo, né? E ele sempre teve essa coisa, ele era um jogador que a gente já enxergava um técnico, um futuro técnico, quando ele jogava. Tem a questão do relacionamento, que também é fundamental. Eu acho que o técnico ideal seria um misto de Parreira com o Filipão, o relacionamento com as preocupações táticas. Ele tem as duas coisas. Talvez não seja o momento, isso a gente só vai saber com a bola rolando. E em relação ao Gabigol, inclusive mais do que o pensamento mágico da volta do ídolo Gabigol, eu acho que vai ter a mão do Felipe Luiz no sentido do que ele falou ali. Gabigol tem que jogar mais perto da área, ele enxerga o Gabigol de um jeito que o Tite não enxergava. O outro enxergava o Gabigol como reserva do Arrascaeta, você vai fazer o quê? E precisando de centroavante. Então, acho que ele vai começar pela simplicidade. Simplicidade hoje é botar o Gabigol para jogar ali. E jogar numa zona, numa área, numa posição que pode até compensar essa questão física pelo posicionamento dele. Também com a confiança, mas principalmente por posicionamento em campo. Eu acho que vai ter a mão do Felipe Luiz nesse professor, Esse jogo de diga, domingo com o Atlético, ele já jogou como centroavante, é verdade seja dita. Mas a bola chegou muito pouco para ele, o time procurava pouco. Era aquela toque de um lado para o outro, volta da direita para a entrou em esquerda. Montevidéu também, Em momento né? Ou não? nenhum a bola chegou para ele, né? O passe filtrado para ele, a aproximação. Jogador que se aproxima pela faixa central do campo, buscando a tabela, buscando a infiltração. E é isso que o Flamengo precisa proporcionar a ele. Não só colocá-lo mais perto do gol, como também fazer essa bola chegar até ele. Em Montevidéu chegou uma, ele não Jogou aproveitou. uma. Peraí, Não, uma. mas ele jogou quantos minutos? Ele finalizou, Lá. o goleiro defendeu, 30 minutos. Finalizou mal. Ele Finalizou mal. finalizou mal, finalizou dentro do que era. Ali eu acho, aquele não foi o erro do Gabigol. Ele não tem jogado bem, isso é um fato, tem participado pouco do jogo, está claramente desmotivado. E agora, eu acho que isso pode mudar. Esse aspecto psicológico tende a mudar radicalmente com a chegada do Felipe Luiz. Aí, ver se ele está pronto fisicamente ou se realmente ele não estava jogando bem porque não estava conseguindo correr. Se ele estiver pronto fisicamente, juntando isso à motivação, ele tem tudo, e com um planejamento tático melhor para ele, para que a bola chegue mais para ele, a tendência é que suba de produção. Temos uma pergunta interessante para o professor Celso Zelt, que talvez conheça muito mais a nação corintiana, a fiel torcida, do que todos nós. Porque o corintiano, Talvez não. apesar... Ele conhece bem. O Doc também conhece, eles acompanham aqui o futebol. Você também, você é o Capitão América. Mas Eu não tão também. profundamente quanto o professor. O professor Celso conhece, ele sabe tudo da história do Corinthians. É um almanaque do Foi isso Corinthians que eu falei. na cabeça. Ele não tem só nos arquivos, não tem na cabeça. Conheço também conheço- internamente lá, né? Sentado ali Então. no meio. A pergunta é a seguinte: toda essa mudança agora em cima da hora, que muda, a gente não sabe como vai ser em campo, mas o clima, por exemplo, jogo no Maracanã já vai ser outro clima. Se fosse o Tite, Sei até onde você quer chegar. já ia começar com xingamento. É. Vai começar com Felipe Luiz, não sei o que, tarará.
Depois que a bola rolar, a gente não sabe. Mas já é outro clima, já é mais otimismo, de repente um Gabigol mais empolgado. Outro Flamengo. Isso diminui a esperança e o otimismo do corintiano, que apesar da derrota para o São Paulo no final de semana, o corintiano está muito mais esperançoso com o seu time, está muito mais otimista. O Corinthians voltou a jogar bem, perdeu jogos, mas ganhou jogos no Brasileiro, atropelou o Fortaleza, etc. e tal. Mas surge um novo Flamengo com outro clima, com outro técnico. O corintiano, a pergunta básica é, está preocupado? A sensação era de que era melhor que o Tite ficasse. Que o time continuasse jogando de para-brisa, assim, o time do Flamengo, sabe aquele para-brisa? Tchu, 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 né? Eu acho que a perspectiva de um Flamengo com... Não só com uma motivação, eu insisto, eu acho que passa pelo que fará o Felipe Luiz no sentido de fazer esse time ser mais ofensivo, ser mais direto, potencial do Gabigol. São muitos fatores para preocupar o corintiano. Eu acho que preocupa sim. Preocupa mais do que, por exemplo, antes o Corinthians jogou no domingo, né? O Flamengo jogou logo depois. Naquela noite de domingo, talvez o Corinthians jogou às 4, o Flamengo jogou às 6h30. Quando acaba... Ou às 8, não, o Flamengo jogou às 8, eu acho. O Flamengo ganha o jogo, então não se esperava, eu pelo menos esperava que o Tite fosse demitido ali. Achava que ele fosse ser demitido antes. Quando acaba aquela noite, parece que as coisas eram mais a favor do Corinthians, porque era um Flamengo mais em deprê, né? Mais para baixo. Agora o Flamengo está esperançoso. Acho que isso foi ruim para o Corinthians no confronto. Eu também vejo assim como até que essa coisa do fato novo, de um time que estava muito estagnado, jogando mal nos últimos jogos. Você via que o trabalho certamente não ia ter continuidade em 2025, então já estava um clima de fim de trabalho e ainda chega a figura do Felipe Luiz, pelo que representa. Acho que isso pode representar algo positivo para o Flamengo. Fato novo. O fato novo. Mas eu ainda acho que da perspectiva mais ampla do confronto, o torcedor corintiano, ele se tornou mais confiante pelas últimas semanas. Eu ainda acho que pode ser que esse acontecimento agora da mudança de técnico pode ter dado um pouco mais de confiança para o torcedor do Flamengo, mas eu ainda vejo esse confronto ficando muito mais nivelado desde o sorteio, desde de semanas atrás. Porque o Corinthians se tornou um time mais consistente. E por mais que tenha esse fato novo, ainda assim são 2 dias de trabalho. Você não vai conseguir, por mais que o Felipe Luiz tenha boas ideias, ele não vai conseguir colocar em prática em tão pouco tempo, imagino, vivenciando ali o dia a dia, colocar ideias táticas mais rebuscadas, porque 48 horas não é possível você colocar tanta coisa em prática. E tem uma questão para mim muito determinante em relação à confiança que o torcedor corintiano pode ter, o momento físico dos dois times. E num jogo de mata-mata, acho que o Corinthians está muito à frente do Flamengo fisicamente, nesse momento. Tecnicamente o Flamengo é melhor, é o favorito no confronto, só que eu acho que apesar desse fator do Felipe Luiz, esse confronto se tornou muito mais equilibrado do que era para ele ser. A diferença é que o Corinthians tem finais, porque todo jogo do brasileiro pro Corinthians é final absurdo agora. Estou exagerando ou estou certo? Não. Por exemplo, o Flamengo tem jogo de brasileiro que vale muito, tal, no fim de semana, só que assim, se o Flamengo perder, não vai cair o mundo. Se o Corinthians perder do Inter sábado... Não, cai, aí é outra história. É um desastre. O Corinthians está em 3. É um passo de uma tragédia. Eu só acho que mudou, por exemplo, a gente está falando do Gabigol. O Corinthians não consegue focar só ali, eu acho. Não consegue. Só no jogo de amanhã, é difícil. É difícil. Eu acho que muito nem, difícil. Eu acho que nem deve. Até o Ramon Dias, nem deve. quando ele for montar o time, eu imagino, não, esse aqui eu vou pôr só no segundo tempo, porque não posso arrebentar esse cara, porque sábado tem jogo contra o Inter. Não é isso? Quando for escalar o time, quando for mexer no time durante a partida, ele vai ter que pensar nisso. Não dá pra... Agora, não dá para separar. Tem fatores assim extra. O futebol é mágico por isso, né? A gente está falando do Gabigol aqui de uma terça-feira, do jeito que a gente não imaginaria que estaria falando se o técnico ainda fosse o Tite. Da noite de domingo para cá, olha quanta coisa mudou em termos de abordagem, de astral. O Gabigol passa a ser uma preocupação para o corintiano também. Como não? Quantas vezes o Corinthians já não viu jogadores de nome ressuscitarem em cima de si em jogos que você fala assim, não é possível, o cara aparece. Ou o próprio jogador do Corinthians ressuscitar. Grandes artistas gostam de grandes situações, de grandes palcos, né? Dos holofotes. Olha os holofotes que o Gabigol tem para esse jogo. Hoje é terça, o jogo é amanhã.
Eu já estou lendo na mente do professor o palpite dele. Flamengo 3-1 com 3 gols de Gabigol. O professor tá quase falando isso. É isso? Você viu ele falar isso? Não vi não. Isso é imaginação fértil sua. Não chego a tanto. O professor tá imaginando. quase falando que o Gabigol vai arrebentar amanhã. O Gabigol vai preocupar mais do que preocuparia na situação em baixa que ele estava com o técnico anterior. Isso é claro. Abel, 3 gols do Gabigol não dá pra garantir não, mas eu acho que umzinho ele faz. Ah, viu? Que eu tô lendo o pensamento de vocês? Não, você falou do professor. Estão muito empolgados. Você falou do professor. Calma. Fala. E hoje de manhã, chegando aqui na emissora, encontrei com o Banjo da Fiel, que tá aqui o Banjo da Fiel, atrás dessa câmera. Ah. E ele falou, Mas seria isso é melhor se tivesse ficado mesmo Tite e tal, não sei o quê. Ah, Mas o Corinthians vai pra cima assim mesmo e vai ganhar e tal. O Banjo tá Não preocupado. falou no final assim, vai Corinthians, não falou? Falou sim. O Banjo está preocupado porque ele acha que os jogadores do Flamengo correrão pelo Felipe Luiz de uma maneira que eles talvez não correriam corressem pelo se o Tite. Tite Fala pro tivesse. Banjo da Fiel que o jogador do Flamengo tem que correr sempre. É Flamengo. Como Abel, a nação o rubro-negra mundo não é um fala, conto de isso aqui fada. é Flamengo. Assim os caras falam. deveria O ser. mundo não é um conto de fadas, não, Abel. Ah, não? Deveria correr sempre, mas não é sempre O que dá cara pra não tá correr. vestindo a camisa do Flamengo? Tá vestindo a camisa do Flamengo, mas não é sempre, Não é não é bem motivação assim que as coisas suficiente? funcionam, não. Ah, é? Então você acha que vão correr mais amanhã? Eu acho que alguns O jogadores... Gabigol, eu tenho certeza. Alguns jogadores têm corrido já. O Gabigol, eu tenho certeza. É esse o ponto. Certeza, professor? Certeza, até é humano, é humano. Você está num lugar que não te valorizam, chega o outro que te valoriza, você não vai abrir um sorrisão? Qualquer um de nós? Não é uma questão de, era safado antes, agora... Tá... Mas eu tenho uma Não é isso. pergunta. Então o Tite não valorizava o Gabigol? Não. O Vitor Pereira também não? E o Sampaoli também não? 3? O São momentos Tite, Não tem com nada do certeza, lado não. do Gabigol. Tem. É tudo do lado Momentos dos técnicos. diferentes. Não vem rendendo. Mas a pá de cal no relacionamento foi com o Tite. Isso é claro, né? Na seleção, isso diferentes? era. São momentos diferentes, situações diferentes. Mas especialmente a chegada do Tite eclipsou o Gabigol. Os outros técnicos tentavam aproveitá-lo de uma maneira ou de outra, às vezes da maneira equivocada. Ano passado o São Paulo botava o Gabigol para marcar ponta. Volta aqui, tem que marcar aqui o ponto. Ele não vai fazer isso. É saber entender quais são as características dele. E aí ele não conseguia render. Agora o Tite simplesmente tirou. Esquece. Repito, falei aqui ontem. Não é que o Gabigol perdeu a posição para o Pedro. Ele perdeu a posição para o Pedro e contrataram o Carlinhos para ser o reserva do Pedro. Ele ficou atrás do Carlinhos. E por que o Vitor Pereira também não dava moral? O Vitor Pereira, o time inteiro foi mal. Ele teve alguns Deixa eu momentos com o Vitor perguntar. Pereira. O São Não Paulo- foi o Gabigol, não. O Gabigol jogava com ele. Os técnicos, quando querem que todo mundo marque, que o cara ajude, que jogue lá na frente, faça gol, mas o técnico tá errado? Não são os melhores técnicos do mundo, não fazem isso hoje? Os melhores técnicos do mundo sabem Ou entender com o as Ancelotti, características... com o Guardiola, o cara pode ficar só parado lá fazendo gol. Os melhores técnicos do mundo sabem entender as características dos times que treinam, dos jogadores que eles têm à disposição, para tirar o melhor do que cada jogador pode dar. E você precisa entender isso e fazer aquela aritmética para montar o seu time de forma que o time seja forte, equilibrado e também ofensivo. Então, você vai entender qual é a característica do Gabigol, não é essa. Talvez possa ter sido um dia no Santos, jogando pelo lado do campo, há muito tempo que deixou de ser. Então, se você quer aproveitar, e o Gabigol tem muito a acrescentar a qualquer time, já provou e comprovou isso no Flamengo muitas vezes, você tem que entender que não é a função dele ter que voltar. Ele vai ter que dar o combate naquela saída de bola dos zagueiros. O Jorge Mas Jesus voltar entendeu pelo lado do campo, ele não vai fazer isso. O Jorge Jesus, ele funciona. Não é fácil equilibrar o time do 5 anos. Flamengo, porque são Com muitos Ele estava numa jogadores. fase muito melhor, Com o Dorival, ele funcionava. O futebol brasileiro Já numa não outra é o função. futebol europeu. uma outra função. Dorival, O comprometimento tático é outro, a intensidade do jogo é diferente. Você saber onde você está. Não adianta ele querer chegar e pensar na cabeça dele, vou fazer assim. O Paulo Souza chegou com ideias interessantes. Só que elas não... Interessantes? Sim, interessantes. Só que elas não se aplicavam à realidade daquele Flamengo. Ninguém achou interessante ideias do Flamengo. Porque elas não se aplicaram à realidade daquele Flamengo. As ideias de futebol, enquanto conceito esportivo, eram ideias interessantes. Só que não encaixavam no que ele tinha à mão. Por isso não deu certo.
Por isso também alguns jogadores fecharam a cara, torceram o nariz, pô, vai botar o Everton Ribeiro de lateral e tal, não sei o quê. Marinho lá do outro lado. Talvez essas ideias aplicadas a um time na Europa, os jogadores aceitassem de maneira diferente. Mas então ele que vai para a Europa, porque aqui não deu. Mas ele voltou então. Mas é saber entender onde você está pisando. Essa coisa de oráculo, assim, só o cara enxerga uma coisa que ninguém está enxergando, isso me incomoda muito. Essa coisa do Tite com o Gabigol de reserva do Arrascaeta, com ele precisando de gente lá na frente para fazer gol, você vai me desculpar, mas olha, só ele está enxergando isso. Eu concordo com você, acabei de dizer aqui que você dizer que o Gabigol não pode ser centroavante, para mim é um absurdo. Mas também me incomoda quando muita gente defende, ou vocês em alguns momentos aqui, se eu estiver errado me corrijam, que todos os técnicos estavam errados e o Gabigol que estava certo. Não, ele está devendo me incomoda muito, também. Ele está devendo muito. Isso também me incomoda. Ele está zero. Ele é muito bom, crédito. ele é histórico, ele é um monstro. Mas ele não tem jogado bem. Ele está zero ele há tá muito abaixo tempo. fisicamente. Faz um ano Isso e meio. É claro. O banco era justificado para ele. Acho que o ponto é isso, assim, em meio à necessidade, ele poderia ter recebido mais minutagem naquela função, já que o Flamengo precisava disso, e até pelo elenco, você encontrar uma alternativa na ausência do Pedro, e acho que ele poderia ter recebido mais minutos. Mas assim, o fato que ele perdeu a posição era indiscutível. No final do ano passado, era indiscutível. Logo depois da chegada do Tite, né, o médico do Flamengo, né, o chefe do departamento médico, o Márcio Tanuri, foi a uma entrevista coletiva para falar especificamente sobre a situação do Gabigol, dizer que ele vinha jogando quase que o ano inteiro com um problema na coxa que ele precisava tratar e que isso, de certa forma, justificava a queda de produção dele naquele ano. Talvez fosse ali uma espécie de justificativa para que ele não estivesse jogando com o Tite. Eles falaram, não, vai ficar até o final do ano assim, a gente não vai parar ele, porque o time talvez precise dele em alguns momentos. É a mas primeira ele não... vez que tocou nisso explicitamente. Sim. Até ele ali... não está nas condições físicas ideais, ele está ficando. Falou semana passada. Foi Então. perguntado sobre o Gabigol, ele falou... Ele ficou muito tempo machucado, aí quando ele voltou, ele sentiu de novo. O relacionamento claramente não era bom entre eles. A relação de confiança não existia. E isso muda. É claro que a chegada do Felipe Luiz, que tem, aí sim, amizade, tem confiança, tem parceria com o Gabigol, vai mudar a cabeça do Gabigol. Se ele estiver pronto fisicamente, ele saberá aproveitar isso. Essa é a questão. Se ele resolveu os problemas físicos dele, que o afetaram durante o ano passado. A gente já viu, e eu já elogiei aqui algumas vezes, o Gabigol se sacrificando pelo time, em momentos em que ele... O Dorival foi assim. Sim. Mas que ele tinha condições físicas de entregar e entendia que naquele momento dava para fazer. Agora, quando ele chega numa condição em que o Tite o tira dos seus planos, praticamente, o coloca como um jogador menos importante no elenco, o emocional vai embora, não tem jeito. Cai. De novo eu contesto. Não sei se foi só o Tite. O próprio Gabigol aparece com camisa do Corinthians. Sim, aí é uma questão extracampo, não foi só o Tite, de cabeça dele, de não saber lidar com isso. A diretoria também já não estava ou não está com muito boa vontade para renovar com ele. Concorda ou estou errado? Então, o contrato dele termina no final do ano. Ele já poderia ter assinado um pré-contrato, pelo que consta, não assinou com ninguém. Só que o Flamengo tem eleição. Teve o caso do em doping. dezembro. Esse final de ano para ele, se ele tiver interesse em continuar no Flamengo, que nesse momento ele tem até uma proposta de contrato por apenas um ano e não se interessou em assinar, mas vem aí uma nova diretoria. Como é que essa diretoria nova vai pensar se ele arrebentar daqui até o final do ano? Tudo pode mudar. O campo fala, balanço das horas... já diria o desafeto do Gabigol. O campo fala. A gente sabe que muitos jogadores de futebol... quando chega perto de uma renovação de contrato, esses jogadores crescem de produção. Né? Eu acho que a chance dele é agora. E verdade seja não dita. só para o Flamengo, como para se valorizar para qualquer outro clube que queira contratá-lo depois. Não, pra ele é a hora de mostrar futebol. Se for inteligente, e verdade seja dita, ele teve um exercício de humildade nos últimos bons momentos dele, como coadjuvante do Pedro. Ele potencializou o Pedro para ir para a Copa. Ele potencializou o Pedro legal ali. Para ir para a Copa. Depois, claro. Mas depois já reclamou e falou que não queria mais jogar daquele jeito. Lembra? Logo depois. Não é daquele jeito. É que o Vitor Pereira chegou e desmontou o esquema do Dorival.
Um aspecto também... Primeira coisa que ele fez foi desmontar o esquema do Dorival. Não, que- assim não dá e tal, não gostava que o time jogava uma espécie de losango no meio ali, ele não queria, não achava que tinha que fechar o lado do campo, aí começou a voltar a Arrascaeta para marcar do lado do campo. O Vitor Pereira provavelmente seguiu o que pediram para ele. Por que tiraram o Dorival? Ah, fomos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, mas assim não tá bom. Precisamos jogar mais. Aí ia chegar um novo técnico e ia jogar do mesmo jeito? Eles achavam, ali o Flamengo cometeu uma série de erros, a gente vai voltar amigo. lá atrás, sem um absurdo que o Flamengo fez ali, mas acima de tudo eles achavam que o Vitor Pereira traria um repertório tático maior para jogar o Mundial. O Flamengo estava fixado em ganhar do Real Madrid. E não era a realidade do Flamengo, gente. Aquela cena do Marcos Braz puxando o Real Madrid pode esperar no vestiário lá em Guayaquil, ela diz muito do que foi o Flamengo de 2023. E a cara do Felipe Luiz também, do Davi Luiz, na hora. Também. Ali mostra o que eu tenho falado aqui semanalmente, quase, né? De uma diretoria que não está pronta para dirigir um clube do tamanho do Flamengo, que tem o poder econômico, a força de torcida, de mídia. Você precisa ter profissionais dirigindo o futebol. Não é um torcedor que vai para o vestiário e gritar Real Madrid pode esperar. Muito bem. Falamos muito do Tite, vamos continuar falando do Tite. Tem uma tela aí para você, professor. A tela. A tela, por favor. Aí está ela. Fique à vontade. Olha os últimos trabalhos dele aí. Alguns bem para trás, né? No Corinthians, Galo. A gente tem dois Tites, né, gente? Esse Tite aí, até a retomada no Inter, eu diria, era um técnico que era chamado para tirar time de rebaixamento, técnico de outras equipes. Tem 3 títulos ali no Inter, ó. Olha lá. Então, por isso que eu coloco a retomada do Tite no Inter e não no Corinthians. No Corinthians ficou muito forte, mas o Tite do Inter já era um técnico em outro patamar, né? Esses são os últimos trabalhos dele no Brasil, coisa de 60%. No Galo, muito ruim, né? Ele mesmo fala que no Galo é a grande decepção da carreira dele. Coisa de Isso é 28%. quase 20 anos atrás, olha lá, 2005. Palmeiras em 2006 também não dava para fazer coisa muito melhor, tanto no Corinthians Foram só 20 jogos no Palmeiras. tanto no Corinthians quanto no Palmeiras, ele chega em situações ruins do time no campeonato e até coloca o time brigando por condições melhores ali na faixa do quinto, sexto. Tanto no Inter quanto no Corinthians, nas duas passagens, ele ficou bastante tempo pensando em futebol brasileiro. 108 jogos, 220 jogos, Sim. e depois voltou para o Corinthians, ganhou o Brasileiro de 2015 e ficou quase 100 jogos. E você vê como porcentagem engana, né? Esse período de 2010 a 13, 59,1, não é o maior aproveitamento do mundo, mas simplesmente ele ganha tudo, ganha Mundial, ganha Libertadores. Ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial. Ganha Libertadores, os mata-matas, empatando fora e ganhando em casa, a exceção do jogo com o Santos, que ele faz o contrário. E olha É o o aproveitamento suficiente. do Flamengo. É muito maior, 64,8. E no entanto, E como a pergunta Carioca lá em cima, no meio aí. como fica a imagem de Tite depois do Flamengo, do Tite? eu acho que ele vai para o nível de clubes agora, no segundo semestre, no ano que vem, um patamarzinho abaixo. Assim. Eu acho que está na hora de uma certa humildade, sabe? Acabar com essas coisas de oráculo. Eu acho que isso atrapalhou muito, inclusive essa passagem dele no Flamengo. O discurso, acho que pela primeira vez na carreira, o discurso dele nunca foi assim, as pessoas nunca foram fãs daquele discurso elaborado, mas dessa vez, pior do que elaborado, ele se perdeu no discurso, né? Ele prometeu o gol, ele entrou numas que Já começou antes de assumir o Flamengo, quando ele disse que não ia trabalhar em nenhum clube no ano passado. Começa com uma polêmica, é verdade. Tem uma outra questão aí que me parece um certo desgaste físico do Tite. A gente vê o jogo pela televisão, e a televisão não fica, né, mostrando exatamente o tempo todo, né? Lá no Maracanã, e também um pouco em Montevidéu, mas o Maracanã me chamou muita atenção, o fato de que em vários momentos do jogo, por longos períodos, o Tite senta no banco e quem ficava à frente ali da área técnica era o Matheus, o filho dele. O Matheus é um jovem que não tem ainda uma trajetória no futebol que confira a ele um status para ser o líder do time ali.
Eu imagino que isso seja uma questão muito física do Tite de sustentar ali 90 minutos, 2 vezes por semana, com a energia que exige aquela função à beira do campo ali. Então, e normalmente a televisão não foca muito isso. Eu no Maracanã achei curioso. Por longos períodos era o Matheus quem ficava à beira do campo. E aí, ontem eu estava lendo, né, sobre os motivos da decisão, porque você tem várias versões de bastidores sobre a queda do Tite, né? E em algumas dessas reportagens de bastidores foi citado isso, que isso incomodava, de certa forma, a comissão, a presidência do clube, né? Seja o Landim ou os seus pares ali, pelo momento em que você tem o Tite como técnico e muitas vezes é o filho dele quem estava, de fato, ali à beira do campo, comandando a equipe, orientando a equipe, cobrando e incentivando os jogadores na faixa do campo. Acho que tem um desgaste físico do Tite também, a gente sabe que tem um problema no joelho, ele tem caminhado com alguma dificuldade, e o Tite passou mal no jogo lá de La Paz. Isso também acontece às vezes? Esse calendário de forma exige semelhante muito. No Corinthians ou eu estou enganado? Com Ramon e Emiliano? Mas esse eu acho que é um processo um pouco Emiliano diferente. não fica muitas vezes assim também? Fica, mas ali à beira do campo? É um processo que eu vejo com alguma diferença, que eu vejo ele desde a chegada, né, dos dois ao Brasil. Sempre o Emiliano, no Vasco, várias vezes era ele quem dava coletiva. O Ramon nem aparecia para dar coletiva no Vasco. Do Botafogo, quem assumiu, na verdade, foi o Emiliano. O Ramon e por isso jamais o Botafogo foi técnico do Botafogo. E o Botafogo acabou não ficando por isso, porque o Ramon teve que passar por uma cirurgia, o que parece e tal. Mas eu não vejo exatamente um desgaste. Eu vejo ali um trabalho muito de parceria do Emiliano junto com o Ramon, que assim, ele é co-técnico. E no caso do Tite, assim, me parece o Matheus ainda muito jovem para assumir essa questão. E o Tite tem auxiliares mais experientes, como o Kleber, como o próprio César Sampaio, que não fica ali à beira do campo e tal. Então, eu acho que isso também demonstrou ali uma certa... Acho que um desgaste do Tite de estar num furacão que é o Flamengo, que exige tanto fisicamente. O Kleber Xavier fica no banco ali com ele, né? Mas não fica na beira... Quem sobe para ficar falando com os jogadores na área técnica, normalmente é o Matheus. Mas eu vejo esse desgaste, eu imagino, né? Não sei como é que vai ser o próximo trabalho dele, muito pautado no que foi o Flamengo. Sim. Porque houve desconfiança desde o começo. Aquela questão do torcedor em relação ao Tite, por conta do Gabigol. Eu não acredito que isso seja um padrão agora na vida do Tite. Tanto que eu acho que, sinceramente, o trabalho não foi bom, mas para mim não muda nada. O patamar dele, ele enquanto técnico, ele continua sendo, para mim, um dos melhores do país. O primeiro clube... A imagem não sai um pouco arranhada ou não? No meu ver, assim, talvez um pouco do ponto que o professor falou. Assim, acho que um pouco do discurso e tudo mais. Mas ele, enquanto técnico, acho que o primeiro clube grande do Brasil que tiver disponível, o Tite vai ser um nome especulado. Acho que isso não muda. Talvez a questão do patamar que ele queria se colocar no futebol europeu, o que mudou é no pós-seleção, quando ele não vai para lá. E ali foi o timing, talvez, para ir para esse futebol europeu, a partir do momento que ele fica no Brasil. Então, ele assumindo o Flamengo ou agora saindo do Flamengo, eu enxergo ele no mesmo patamar no futebol brasileiro. Continua sendo um técnico da primeira prateleira, um dos principais, por mais que o trabalho ainda não tenha sido positivo. E eu vejo muito desse desgaste, concordo com o ponto que o Eugênio colocou, mas muito focado por conta dessa relação que sempre pareceu pesada desde o começo, de você precisar conquistar a confiança do torcedor, a expectativa altíssima do melhor técnico brasileiro, com o melhor elenco. Então, acho que esse desgaste acabou muito pautando esse cenário e até, de fato, no final, as declarações que não fazem parte do perfil do Tite dele, e que passam de alguém que está inseguro. Quando você... Ele falou que não prometeu, mas me cobre lá do gol. Não é do perfil dele e me soa insegurança. Da mesma forma como o Dorival falou da final da Copa do Mundo. Então, acho que isso foi muito mais pautado pelo desgaste desse trabalho. Mas, ainda assim, eu acho que ele continua sendo um dos principais técnicos do Brasil e isso não mudou com o trabalho no Flamengo. Eu acho que está na hora de outro sabático, outro período sabático. Quando ele, logo depois que ele é campeão de tudo lá com o Corinthians, ele tem muita dificuldade, inclusive, para renovar aquele elenco, por conta do apego que ele tinha com os jogadores. Aí ele sai, faz uma reciclagem e volta melhor, inclusive com ideias ofensivas que eram muito cobradas dele. Porque não é fácil, gente. O homem vem de 2 ciclos de Copa do Mundo com a seleção brasileira. Depois ele vai para o Flamengo.
Isso aí é para embranquecer o cabelo de qualquer um. Tá certo que os professor, deles já mas- eram brancos. Mas os técnicos estão acostumados, eles sabem que a vida de um técnico de futebol, a carreira, ela é sempre assim, ainda mais quando ele chega num patamar que chegou o Tite, de técnico de seleção brasileira, de Copa do Mundo, ele vai ter sempre pressão. Mas o repuxo é grande. E se eles, normal, quase todos são assim, se eles param, eles sentem falta. É, mas aí cada um sabe onde o calo aperta, né? Ele parece estafado, ele parece cansado, ele parece fisicamente comprometido. E psicologicamente comprometido também, ainda mais agora. Você bate boca com um influencer. Teve até a passagem lá na Arena Corinthians que xingaram a mãe dele, ele ficou chateado por isso, né? Ele está se abalando muito com esse tipo de coisa. Eu acho que é bom agora dar um tempo e talvez voltar, porque qualidades ele tem. Só me incomoda essa coisa, porque muito do que ele também entrou na pilha é a responsabilidade de ser o oráculo, assim. Tudo sai da mão dele. Então, não, o time vai fazer gol, prometo que vai fazer gol. Ele entrou é uma seara que passou ali. Ele não tem essa obrigação, não tem obrigação de ficar prometendo gol pelo time. E, de repente, ele se viu obrigado a isso. Porque todo mundo cobra isso do Se cara. colocou numa situação muito difícil, né? Menos oráculo e mais técnico de futebol, de carne e osso, como todo mundo é. Acho que isso vai ser bom para ele.